pessoal do YouTube, vocês têm me perguntado como funciona a adoção aqui nos Estados Unidos e hoje eu vou responder para vocês preço, quais são os tipos, tudo no mundo da adoção. Tem alguns tipos de adoção. A primeira é adoção de recém-nascidos, que é quando a mãe escolhe colocar o filho para adoção quando ainda tá na barriga e você adota quando o bebê ainda é um recém-nascido. E existem agências que fazem esse trabalho. A mãe vai procurar a agência e a pessoa que quer adotar também vai procurar a agência. E a agência faz essa ponte. E ali, gente, vai ter milhares e milhares naquela lista procurando por um bebê. Então, quando para uma mãe, eu não sei exatamente as estatísticas, mas para um bebê são assim milhares de pais querendo adotar, milhares. Então, esse é um jeito de adotar um recém-nascido e eles chamam de doméstico, uma adoção doméstica, que é quando é dentro do país. Então, você vai procurar mães que estão grávidas. Não procurar, no caso, a agência vai ter ali mães que estão grávidas dentro do país, não é em outro país. E quando não é por agência que você adota, eles chamam como uma adoção privada, que no caso seria você entrar em contato com a mãe, ou a mãe entrar em contato com você conhecer a mãe de alguma forma, e a mãe praticamente dá o bebê para você adotar. Aí seria uma adoção privada. Aí nesse caso, gente, você procuraria uma advogada e daí você e a mãe, a pessoa que quer adotar e a mãe iriam fazer esse processo com o advogado sem precisar de uma agência. Então seria privado, porque seria você e a mãe ou os pais que se acharam ou entraram em acordo ou sei lá, sem precisar da agência. A agência não fez essa ponte, porque como você procura a agência vai ter ali uma lista de mães, vai ter uma lista de situações, às vezes talvez a mãe tinha um problema com bebida, às vezes a mãe tinha problema com drogas ou algo assim, aí você coloca ali no seu formulário se você tem problema com isso, se você quer, se pra você tudo bem a mãe que teve problema com drogas, se você tudo bem com a mãe que teve problema com bebida alcoólica. Então você coloca ali no seu formulário o que você precisa. Você pode escolher também até a raça, você pode escolher o sexo do bebê, você pode escolher se você não quer uma deficiência física, você pode escolher se você aceitaria uma criança assim ou não. Então a agência vai olhar para o seu portfólio, para sua documentação ali, para sua ficha ali, o que se encaixa. É como se fosse o match, sabe o match no Tinder? A agência vai levar o seu caso para a mãe, para os pais, e os pais vão escolher. A mãe vai escolher. Eu falo os pais porque pode haver, né, a situação de que os dois, o pai e a mãe, estejam juntos ainda. Acho que é muito difícil quando acontece isso, que os pais, os dois estão juntos, casados, e decidem não ficar com a criança e colocar para adoção. Acho que a maioria dos casos, vamos dizer, eu não tô falando sem querer dar dados certos, mas eu diria que uma grande porcentagem é de mães solteiras que decidem colocar a criança para adoção. Então é sempre a mãe que escolhe para quem que a criança vai. A agência apresenta para a mãe, vamos dizer, uns 3, 10 casos, e ela escolhe, eu quero que meu bebê vá para essa família aqui. Se der um match, né, minha criança vai ser branca porque eu e o pai somos brancos. Ou a criança vai ser mestiço porque eu sou branca e o marido e o pai da criança é negro. Então naquela ficha ali eu digo que eu só quero criança preta ou criança mestiça. Criança branca eu prefiro não ter. Então eles vão me conectar, mostrar o meu portfólio para mães que tenham esse mesmo perfil. O outro jeito de adotar é pelo sistema de acolhimento, que seria o foster care. E o foster care são crianças que foram negligenciadas, abusadas fisicamente, qualquer tipo de abuso. As crianças são retiradas das casas e vão ser cuidadas pelo governo, vamos dizer assim. O governo tira elas de casa e daí, para não ficar num lugar, num abrigo, o governo precisa de
casas para ficarem, para serem família dessas crianças até os pais melhorarem, até os pais saírem das drogas. Então, o intuito do foster care é trazer as crianças de volta para casa, é fazer os pais melhorarem e as crianças poderem voltar para casa. Porém, existem casos que os pais assim perdem todos os direitos por, sei lá, crime, qualquer tipo de coisa que eles veem que aquela criança não pode voltar para o lar, que os pais perdem todos os direitos. Essa criança que já está sendo cuidada por famílias ou por uma família, porque às vezes não se encaixa com uma família, aí eles vão troca, vai para outra família, o que é super triste, porque daí a criança vai indo de casa em casa, é como se fosse assim, eu não me encaixo em lugar nenhum, é muito triste. Se os pais daquela criança perderam todos os direitos, eles vão perguntar para a família que está cuidando deles se eles querem adotar ou não. Se não, se eles só querem cuidar, porque tem gente que faz isso, porque o governo paga. Não estou dizendo que todo mundo que faz isso, que abre a casa para crianças, faz isso por causa do dinheiro que o governo dá. Mas existem muitos casos que sim, que pessoas continuam maltratando as crianças, não são boas para as crianças, não usam dinheiro para as crianças, porque esse dinheiro não é que paga para você olhar, é um dinheiro como uma ajuda. Você está abrindo a sua casa e eles dão dinheiro como uma ajuda pros gastos da criança, né? Roupa, comida, esse tipo de coisa. Então, vamos supor, eu tô com uma criança aqui na minha casa e os pais perderam todos os direitos, então eles vão me perguntar se eu quero adotar ou não. Se eu não quiser adotar, eles vão levar a criança para outra casa. E você tem a opção de entrar pro foster care, que é ali pelo sistema, e esperar. Isso se você não quer que as crianças venham e saiam. Então, muita gente não faz por isso, por achar que não vai aguentar ter a criança tirada de você. Você cuida daquela criança, que acho que a criança pode ficar até 2 anos com você, então você cuida, você cria amor e depois ela vai embora. Existem aquelas crianças que, quando chega no sistema, eles já veem que não tem jeito para os pais, que eles já perderam tudo. E daí você pode entrar no sistema e ficar esperando esse tipo de criança aparecer. Existem pessoas que fazem isso. Nesse caso de foster care, você pode escolher também, você coloca lá nas suas informações, eu estou apta para receber crianças na minha casa de 0 a 12 meses, de 0 a 18 meses, de 3 anos a 4 anos, de 0 a 4 anos. Você tem também essa opção de escolher se você, a idade que você quer. Você pode escolher a raça e você pode também escolher o sexo da criança que você quer receber na sua casa. Você pode também escolher se você está apta para cuidar de uma criança com deficiência ou não. Tudo ali fica ali nas suas informações e daí o Estado vai te colocar a criança que bate com o que você colocou nas suas informações. E o terceiro jeito para adotar uma criança aqui nos Estados Unidos é a adoção internacional, que é quando você adota uma criança de outro país. Você precisa de uma agência. A primeira coisa que você tem que decidir quando você quer fazer uma adoção internacional é pesquisar qual país você quer adotar. Se eu não me engano, a China é um dos maiores, é o país que existem mais adoção pelos Estados Unidos. Então a China, se eu não me engano, Haiti e eu não lembro se é Bolívia, mas esses são alguns dos países que mais se adota. Acho que na Coreia do Sul também. Eu sei que alguns países, eu não consigo falar todos os países, mas alguns países você tem que morar lá por algum tempo para poder adotar. Então você teria que ficar 3 meses, sei lá, teria que ficar um tempo morando no país, sendo morador do país para poder adotar. Vamos lá pro processo em si. O que eu faço primeiro? Acho que a primeira coisa, né, a se fazer é decidir qual tipo de adoção que você vai fazer. Então, nós temos a adoção de recém-nascidos, nós temos a adoção
pelo foster care e nós temos a adoção internacional. A segunda coisa é passar pelo processo de avaliação, que é chamado de home study. A sua agência, ou se for pelo foster care, vai te direcionar o que você precisa. Ali tem documentos que você precisa trazer, documento médico, precisa fazer avaliação médica, precisa antecedentes criminais, vários documentos que eles vão pedir para ver se você está apta para cuidar de uma criança, se você não é uma doida, se você, né? Eu entendo que precisa ser assim mesmo, porque para poder proteger as nossas crianças. Então, muita burocracia, muitos documentos e a última parte do home study seria eles vêm na sua casa e eles olham para ver se a sua casa está segura para uma criança. Se você decidir adotar um bebê recém-nascido, eles vão olhar aonde o bebê, você tem que ter um lugar para o bebê ficar. Eles vão olhar, algumas agências eu ouvi falar que perguntam até para você já ter um berço para eles, olhar se o berço é seguro. Então você precisa ter os remédios no alto, trava de segurança nas portas, em portas, né, se tiver algum perigo, se você tiver piscina, tem que ter a grade. Então eles vêm na sua casa fazer uma revista, ver se tá tudo certo. Então essa é a parte do homestay. Depois disso é esperar pela criança, né? Se for um bebê, você vai esperar dar um match com você. Isso pode demorar um pouco, porque existem, como eu falei, milhares de pessoas na lista para ter um bebê, então não vai ser fácil. Você vai ter que esperar um pouquinho. Se for o foster care, que você quer adotar a criança pelo foster care, talvez essa criança esteja numa outra família que já estava cuidando dessa criança. Então eles vão ver se aquela família realmente não quer adotar. Eu já ouvi história da família falar que não quer adotar. Aí a pessoa veio, pegou a criança, aí a família mudou de ideia. Não sei, coração ali, né? Tanto tempo cuidando da criança. Decidiu mudar de ideia, falando, não, eu quero sim. Aí eles tiveram que entrar na justiça e brigar pela criança. No internacional, você também vai esperar dar um match com a sua agência e orfanatos de outros países, que daí também pode ser a mãe grávida ou pode ser a criança, dependendo da idade que você colocou ali nas suas informações. E aí existe o processo final, né, que precisa ser avaliado por um tribunal de justiça. Só vai ser finalizada quando for lá na corte e ter aquela cerimônia de adoção oficial, e aí sim é o seu bebê. Todos os jeitos, todas as adoções, a mesma coisa, precisa do tribunal falando ali que é realmente a sua criança. Eu acredito que internacional, eu não sei se isso vai acontecer lá no país de origem da criança, eu acredito que sim. Isso acontece lá e depois você vem e você precisa fazer todo o processo de visa, de green card, eu acho, e depois de cidadania para o bebê. Eu não sei se vai... Eu acredito que precisa de visa para entrar no país e depois vai direto para a cidadania, se não me engano. Então vamos lá para os valores, aquilo que você queria saber desde o começo. Quanto custa para adotar uma criança nos Estados Unidos? Vamos lá, pelo mais barato, né? Se você for fazer o foster care, aí não tem custo nenhum, como eu te falei. Se você quiser uma agência, você pode ter uma agência, mas até para isso eu ouvi dizer que é um valor mínimo e o governo te ajuda. Então você não gasta, você ainda recebe uma ajuda para te ajudar com os gastos de uma criança. Então, foster care é o jeito mais barato de adotar uma criança aqui nos Estados Unidos. Segundo jeito é a adoção privada ou adoção com uma agência, a adoção de um recém-nascido, que vai de 20 mil a 50 mil. Eu acho extremamente caro. Eu acho muito caro, porque para tirar a vida de uma criança hoje em dia é 300, 400, 600 dólares. E para adotar, para dar uma casa, para ajudar uma criança, para dar uma família para uma criança, é extremamente caro. Então, 20 a 50 mil dólares. Eu acho muito caro. Eu acho um absurdo. Agora, para adoção internacional, vai de 30 a 60 ou 75 mil dólares.
É mais caro, né? Porque você tem que ir para outro país, fica aquela coisa do orfanato com a agência, tem toda aquela tradução, toda aquela coisa. Então é mais caro, eu acho extremamente caro também. Mas eu entendo ser mais caro pela situação de ser em outro país. Então, ali de 30 a 60, 75, vai variar as informações que você acha, mas é por aí. É caro. Outra informação importante sobre a adoção é a adoção aberta e a adoção fechada. O que significa esses dois termos? Se você quer adotar, é importante você saber. A adoção aberta é quando a criança ainda tem contato com a família biológica, ou por carta, ou por telefonema, ou pessoalmente. Já vi histórias de que a mãe biológica vem no aniversário. É aquela coisa de eu te dou a minha criança para você cuidar, porque eu realmente não tenho condições mentais, eu não tenho condições financeiras, e não estou num bom momento da minha vida, mas eu ainda amo a minha criança e é por isso que eu tô fazendo isso, porque eu não tenho condições, nem mental, nem nada. Mas a pessoa ainda quer ver a criança, então ela busca ter uma adoção aberta. Isso quem escolhe é sempre a mãe biológica. Se a mãe biológica escolher que ela quer uma adoção aberta, a agência só vai dar o match se você também escolher a adoção aberta. E existe também a semi-aberta, que a criança pode ter contato com a mãe por carta ou alguma coisa, mas é ainda a agência fazendo aquela ponte. A mãe dá a carta para a agência, e daí se a criança quiser ver, se você quiser deixar a criança ver, se você não quiser, que eu acho uma bobeira, você não deixa até a criança fazer 18 anos, ela pode ir lá na agência e falar: quero ver todas as cartas que minha mãe mandou, todas as fotos, tudo que minha mãe biológica um dia me mandou e minha mãe não deixou eu ver, eu quero ver. Então a agência meio que faz essa ponte. Eu vi isso sobre uma agência e eu achei legal também, né? Se a pessoa tiver ali com aquele medo de tipo, ai meu Deus, aquela mãe vai querer um dia tirar a criança de mim. Aí existe muitas vezes isso a pessoa escolher a adoção fechada por causa disso, porque ela tem aquele medo, né? De, ai, um dia. É aquela coisa de filme, né? A pessoa vai querer voltar e tirar o meu filho ou minha filha de mim. Então tem essa semi-aberta. E a adoção fechada, que é a adoção que você não tem contato nenhum com a mãe biológica. Já vi vídeos de você, quando no caso, adoção recém-nascido, você vai pro hospital, porque a mãe biológica entra em trabalho de parto, você vai pro hospital esperar a sua criança num quarto separado, e quando a criança nasce, a criança vem pro seu quarto e você nem vê a cara da mãe biológica. A criança agora é sua, a mãe assina os papéis e vai embora. É triste pensar. Mas muitas vezes a mãe biológica escolhe isso, porque às vezes é muita vergonha, às vezes se acha incapaz, às vezes ainda tá lutando contra aquele sentimento de tipo, tô fazendo a coisa certa. Então ela escolhe a adoção fechada porque não quer ver aquela outra pessoa. É complicado quando você pensa assim nos sentimentos de uma pessoa chegar a entregar o seu próprio filho. Como eu falei, às vezes tá realmente pensando no melhor para aquela criança, às vezes é num lugar de realmente amor para aquela criança, e a gente tem que parar de julgar, porque existe muito julgamento em cima dessas mulheres que muitas vezes estão passando por momentos difíceis que a gente não sabe, a gente não imagina. Às vezes aqui na mente, às vezes na vida mesmo, financeira, às vezes é abusada fisicamente, e a gente não sabe. E ela decidiu ter essa decisão. Se você, não sei ver na minha cabeça agora, se você é essa mãe, se você é essa pessoa que está pensando em colocar a sua criança para adoção e está com os pensamentos atribulados, eu oro para que Deus te dê uma luz, eu oro para que Deus te dê entendimento, eu oro para que Deus venha te guiar no caminho que vai te dar paz, no caminho que é melhor para você e para o seu bebê,
tá? Eu não te julgo, eu amo a sua vida e eu te abençoo em nome de Jesus. Então é isso, gente. Essas são todas as informações sobre a adoção. Vou falar o que a gente vai fazer. Eu não sei se eu falo, porque eu acho que isso é uma coisa extremamente pessoal. Isso é uma coisa extremamente pessoal. Talvez quando tudo tiver certo, eu volto aqui pra contar pra vocês como que a gente fez, tá bom? O que vocês acham? Acho que é melhor. Então é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, 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 beijo.